aqui para ver. Ó, a gente começou a gravação e vou pedir para todos os estudantes também mantiverem as câmeras desligadas, tá? Para a gente conseguir ter uma estabilidade aqui na apresentação. Uhum. E para quem entrou agora, a gente vai tentar fazer a apresentação primeiro, tá? E daí a gente entra nas perguntas para dar tempo de todo mundo entrar e a gente não ter que ficar repetindo as mesmas respostas, né? Das mesmas perguntas. Então, vamos aguardar um pouquinho. Bom, você me avisa, Mariana, quando eu puder começar? A qualquer momento agora, professor. Ah, é? Posso começar, então? Isso, fica à vontade. Então, vamos lá. Vou pôr aqui no full screen. Vocês estão vendo em tela cheia, né? Sim. Legal. Bom, então, pessoal, deixa eu só brevemente me apresentar. Meu nome é Marcelo, eu sou professor do Instituto de Física aqui da USP, né? E eu trabalho nessa área que a gente chama de física de altas energias, ou física de partículas, e é uma área da física em que a gente investiga, digamos, a estrutura mais básica, mais fundamental da matéria, do universo, né? Então, a gente vai realmente lá para o mundo pentoscópico para tentar entender do que tudo é feito, né? Então, essa é a ideia geral. E eu sou um físico experimental, né? Então eu trabalho na parte com experimentos, e essa área, basicamente a gente consegue experimentalmente trabalhar ou com raios cósmicos, né, que são os primórdios da área, né, que inclusive tem um físico famoso brasileiro, César Lattes, que trabalhava com isso, ou com aceleradores de partículas, né, que é o meu caso. Então a gente essencialmente acelera prótons ou núcleos atômicos, né, e colide eles para tentar justamente entender essa estrutura mais fundamental da matéria, né? Então, basicamente, a gente quebra em pedacinhos essas partículas para ver o que tem dentro, ver como se comporta e tentar entender o nosso universo. E aceleradores de partículas de altas energias, né, que é a área que permite você ir mais a fundo, né, na estrutura da matéria, são pouquíssimos no mundo, né? E um deles é justamente o chamado Large Hadron Collider, né, que é um acelerador ele acelera prótons e núcleos de chumbo, né, e é o maior acelerador do mundo, né, que chega às energias mais altas, né, e que fica nesse laboratório CERN, né. Provavelmente, se vocês estão aqui, vocês já devem ter ouvido falar no CERN e tudo mais, no LHC, no bóson de Higgs, né, que foi essa partícula que foi descoberta lá no CERN em 2012, rendeu o Prêmio Nobel de Física em 2013 para os proponentes, né, dessa partícula. Então, o CERN é esse laboratório internacional, né, que abriga, né, não só o LHC, mas tem várias outras coisas acontecendo lá no CERN, né, vou tentar mostrar um pouquinho, tem vários programas, né, e o CERN, ele realmente é uma organização internacional, né, ele começou como um laboratório europeu, né, na década de 50, inclusive este ano o CERN faz exatamente 70 anos, e então ele começou logo depois da Segunda Guerra, né, como uma forma de reunir a Europa, né, que estava completamente destruída, em torno de uma causa nobre e comum, e por isso que ele tem esse nome, né, Conselho Europeu de Pesquisas Nucleares, né, em francês. Mas ele foi crescendo, 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 e hoje realmente é uma empreitada internacional, né? Tem países que mantêm o CERN, que são de fora da Europa, né? E justamente o Brasil se tornou um desses países este ano, né? Então o Brasil é o primeiro país das Américas, né, a ser membro do CERN, né? A gente fala membro associado, vou explicar depois a diferença. Nem os Estados Unidos é membro do CERN, os Estados Unidos é considerado um observador do CERN, né? Obviamente por questões internas deles lá, mas enfim.
E então ele é um laboratório realmente internacional que fica na fronteira da Suíça com a França. Aliás, uma região belíssima para se passar uma temporada ou para se viver, né? Então, você está ali no pé dos Alpes suíços, então é realmente um lugar muito bonito. E é então um laboratório né, que por ser internacional é um lugar de aprendizado riquíssimo, né? Você tem contato com pessoas do mundo todo e, e também um lugar de altíssima tecnologia, que eu acho que até interessa mais, né, para vocês do que as partículas em si, né? Interessa mais aos físicos. Mas é aquela história, se você quer explorar, né, uma questão tão fundamental, tão complicada, né, como essa estrutura elementar, fundamental do universo, você precisa de muita tecnologia, né? Você precisa de ferramentas, instrumentos muito além do que a gente usa no dia a dia, né? E aí que vocês entram, né? Porque é uma oportunidade muito grande, interessante, né? De desenvolver, de trabalhar no desenvolvimento de muitas tecnologias, né? E isso em muitas áreas, né? Não só, né? Então na parte de, obviamente, de eletrônica, na parte de mecânica, na parte de computação, né? Então são muitas oportunidades, né? Muitos desenvolvimentos que precisam ser feitos, né? No CERN para poder alcançar esse objetivo. E por ser uma empreitada internacional e pelo CERN ser um lugar que hoje em dia está muito, né, até fazer um parênteses aqui, essa física de partículas, como ela gasta muitos recursos, né, é uma física muito cara, né, então teve um acelerador nos Estados Unidos na década de 80, 90 que foi proposto, que era até maior do que a LHC, e que foi fechado, né, por questões, obviamente, financeiras, né, era uma empreitada muito cara, e aí depois disso os físicos aprenderam que eles têm que prestar contas, né, eles têm que apresentar ao público o que a gente faz e quais são as consequências, né, os produtos do que se faz, né. E por conta disso o CERN se tornou realmente um lugar bastante, eles investiram muito nisso, né, e hoje é um lugar bastante desejado, digamos assim, então isso é muito bom porque, digamos, as melhores mentes, né, vão para lá e você cria um ambiente muito rico, muito produtivo, né. Então, então isso tudo para falar um pouquinho, né, do CERN em si. Esses slides aqui, obviamente, foram preparados pelo pessoal de lá, que me passaram, né, e eu vou tentar entrar um pouquinho mais em detalhes. Então, o CERN ele tem esses 4 pilares, né, de pesquisa, colaboração, educação e tecnologia. Então, realmente são, né, então, obviamente, o objetivo final é essa pesquisa, né, essa pesquisa de partículas. Isso você só consegue fazer isso com colaborações. Então, as nossas colaborações de físicos, né, chega a 3.000, 4.000 pessoas, uma única colaboração. Né? Então, realmente, assim, é um ambiente bastante propício até para você aprender a trabalhar de maneira colaborativa, que é, obviamente, uma exigência do mercado hoje em dia bastante forte. Né? A parte de educação, né, que daí vocês entram também com esses estágios, e eu vou mostrar, tem vários programas de educação. Se você vai para o CERN, principalmente no verão, né, verão deles lá, você vê muitos estudantes, né, eles têm vários programas que atraem estudantes, então realmente é um espaço, eles têm essa consciência, né, da importância dessa formação. E obviamente a parte de tecnologia, né, que também interessa para a gente aqui. Né. Bom, aqui só uma propaganda, né, de que é essa pesquisa fundamental em física, né, que seria o grande objetivo do laboratório, né, a gente entender realmente questões bastante básicas e fundamentais sobre o mundo, né? E a parte de colaboração, né? Você só faz isso se você tiver muita gente envolvida, né? Os experimentos são
são enormes, são extremamente complexos, né? Então você tem que ter especialistas para tudo lá, senão a coisa não funciona, né? A parte de educação, essa foto, inclusive, é um museu recém-inaugurado lá no CERN, chamado Science Gateway, muito interessante, né? Eles virou uma super atração turística da região de Genebra, né? Fica o laboratório. Foi apontado como um dos pontos turísticos mais interessantes do mundo, em alguma New York Times, alguma revista aí. Então, realmente, eles investem bastante nessa questão da educação, né? E aqui a questão da tecnologia, obviamente, nada disso funciona se não houver muita tecnologia, né? Então, aqui para vocês terem uma ideia, né, o CERN fica bem na fronteira, né, da França com a Suíça. Não sei se vocês estão vendo o meu mouse, mas aqui está a fronteira, essa linha tracejada, né? Isso aqui é uma foto aérea. Esse lago aqui é o Lago Le Mans, né, de Genebra. Genebra fica nessa pontinha aqui. Aqui dá para ver o aeroporto de Genebra, né? E na verdade, o CERN fica num vale entre os Alpes, né? Mais para frente aqui, não dá para ver aqui, bem em cima vocês veem esse pico aqui, é o Mont Blanc, né? Que é o pico mais alto da Europa. E do lado de cá, né? Na base aqui do slide, fica o Monte Jura, né? Que é uma cadeia de montanhas bem menores que os Alpes, né? Que cerca também aqui o CERN. Aliás, uma curiosidade, né, o período Jurássico tem esse nome por causa do Monte Jura, onde foram descobertos os primeiros fósseis dessa era geológica. Enfim, e aí o LHC, que está mostrado aqui nessa linha amarela, é justamente esse acelerador, né, que eu mencionei, tem 27 quilômetros de circunferência, e o que está mostrado aqui são os pontos onde, então, na verdade, você acelera os dois feixes, né, em sentidos contrários. Em alguns pontos, esses feixes se cruzam, que é onde ocorrem as colisões que a gente quer estudar. E nesses pontos, você né, cria os experimentos, né? Então, são 4 grandes experimentos que tem no LHC: o Atlas, o Alice, o LHCb e o CMS, né? Eu, particularmente, trabalho no experimento Alice, né, que é um experimento focado em colisões chumbo-chumbo, né? Então, a gente está interessado em estudar essas colisões e, só fazendo um parênteses também, que a ideia dessas colisões é justamente você recriar um tipo de matéria que existiu nos primeiros microsegundos de existência do universo. Então, é meio que, né, a gente brinca que a gente cria um novo Big Bang, que é um Little Bang, no laboratório para estudar, entre outras coisas, a origem do universo, né? E, enfim, e aí cada experimento desses tem a sua particularidade, né? O bóson de Higgs foi medido no Atlas e no CMS. Aqui na USP a gente tem também pessoas aqui do nosso grupo trabalhando no experimento Atlas, né? E o LHC, na verdade, ele está inserido, né, em um complexo de aceleradores, né? Então, desde uma fonte de íons, e aí você vai passando por vários aceleradores, né? O SPS é o último estágio, que até antes do LHC era o maior acelerador do CERN, e até ele realmente chegar no anel do LHC e chegar nas energias e velocidades que a gente... Então, quer dizer, em termos de tecnologia, você tem os aceleradores, né? Então, esses estágios podem ser voltados a trabalhos com os aceleradores, com os detetores, né? Então, com esses experimentos, né, que você cria em torno dos pontos de colisão para medir o que sai da colisão. Então, são as nossas máquinas fotográficas, nossos olhos, né, para ver o que saem dessas colisões. E, obviamente, você, uma vez tomados os dados, né, você produz uma quantidade absurda de dados, são gigabytes por segundo, né? É uma quantidade absurda de dados que você tem que tratar. E, obviamente, você precisa de técnicas muito avançadas de computação, de tratamento de dados, para poder tratar todos esses dados. Então, são, né, várias áreas de atuação aí possível, né? Bom, aqui, né, só fazendo começa aqui na fonte de prótons, né, que
Então, você tem lá uma fonte de hidrogênio, que é basicamente, né, hidrogênio ionizado, que é basicamente o seu próton, né? Então, você produz um plasma para poder extrair esses prótons, né? E aí tem toda a cadeia lá de aceleração, né? Aqui, ó, uma fotinho da sala de controle do LHC, né? O pessoal olha cada sistema, cada, né, pedacinho do acelerador, como é que está tudo funcionando. Aqui uma fotinho também do túnel, né, onde fica o acelerador. O acelerador, acho que eu esqueci de mencionar, mas ele é todo subterrâneo, né, aqueles 27 quilômetros. Obviamente porque, uma, que ficaria muito caro você desapropriar tanta terra para construir o acelerador, e outra que você usa o próprio solo, né, ele fica entre 50 a 100 metros de profundidade. Você usa todo o solo como uma blindagem, né, da radiação que é emitida nesse acelerador, né. Né, aqui a parte de criogenia, né, e supercondutividade, né, porque como para você manter um próton nessa trajetória circular a altíssima velocidade, você precisa de um campo magnético muito forte, né, é algo em torno de 11 teslas, né, de campo magnético, então você precisa de um campo magnético muito forte, e para isso você só consegue gerar esse campo magnético com um ímã, né, um solenoide magnético supercondutor, que funciona a partir de supercondutividade, né. Pra vocês terem uma ideia, os ímãs, os dipolos magnéticos do LHC, chegam a 2,7 Kelvin, que é mais frio do que o espaço sideral. E aí você, na verdade, inclusive, você resfria com hélio, não é nem hélio líquido, é hélio superlíquido, que é uma fase diferente da líquida, para você conseguir chegar nessas temperaturas, né. Aqui também o vácuo, né, outra coisa que o pessoal gosta de falar, que o vácuo dentro do LHC é uma pressão mais baixa do que no espaço. E aí, quando você tem as colisões, né, o outro extremo, né, você forma esse sistema, esse estudo mesmo que a gente faz no ALICE, né, de colidir núcleos de chumbo, a gente consegue medir a temperatura a partir da radiação que é emitida, né, e ela é muitas vezes mais quente do que o interior do Sol, né, por exemplo, o interior de uma estrela, né. E, obviamente, em uma região muito pequena do espaço, né, que logo se evapora, né, então é muito pouca matéria envolvida, é muito pouco, né, o volume é muito pequeno, então, obviamente, não causa nenhum problema. Mas naquele voluminho ali de alguns femtocúbicos, né, você chega numa temperatura absurda, né. E aqui, né, os detetores, né, que justamente é o que a gente usa para enxergar o que sai dessas colisões, né, então são detetores enormes, né, então aqui mais do que cinco andares, né, com uma tecnologia super sofisticada, aí o pessoal gosta de falar, né, mais pesado do que a Torre Eiffel e coisas assim, né, então, tudo muito superlativo, né. E aí a ideia é justamente, né, o CERN precisa de muita gente trabalhando, né, tem essa missão de educação, então é a oportunidade que vocês, né, estudantes de engenharia e computação e, né, carreiras técnicas, né, têm de justamente ter contato com tudo isso, né. Então, tá na fronteira do conhecimento, colaborar com, né, muitas culturas, muitas disciplinas, né, ter contato com especialistas, né, ser parte desse ambiente muito dinâmico, né, com muita coisa acontecendo. O pagamento, né, não é ruim, né, você recebe em francos suíços, que está mais valorizado que o dólar. Apesar de ser, né, não engano ninguém, a Genebra é uma região muito cara, né, mas o pagamento, mas a vantagem da gente estar ali na fronteira com a França, que é o que eu sugiro para todo mundo, vai morar na França, que é mais barato, e você guarda mais dinheiro. E, enfim, né, então todas essas oportunidades, né, de fazer esses contatos e até a questão da língua também, né, muito importante. O CERN, obviamente, é todo em inglês, né,
apesar da região, né, Genebra é a região da Suíça francófona, né, que fala francês, mas dentro do CERN você, obviamente, se vira muito bem, trabalha totalmente em inglês, né. Aqui algumas das tecnologias, né, robótica, radiofrequência, vácuo, criogenia, engenharia elétrica, computação, engenharia civil, né, inclusive tem um projeto que obviamente não é exatamente para vocês, talvez no futuro, mas o CERN está propondo um novo acelerador, né, de 90 quilômetros de circunferência. Vai ter que ser construído um túnel que passe por baixo do Lago Le Mans, né? Então vai ser uma obra de engenharia civil realmente fantástica, né? Enfim, parte de comunicação, engenharia mecânica, materiais, né, e eletrônica, né? Inclusive eletrônica a gente desenvolveu com um grupo do LSI, aí da Poli, um projeto muito legal de desenvolvimento de um chip para o Alice, né, para esse experimento que a gente trabalha. Na verdade, as oportunidades são muitas, né? O que a gente divulgou para vocês é esse programa aqui, né, de estudantes técnicos e administrativos, mas eu vou mostrar para vocês, tem outras oportunidades, inclusive, né? Se você entrar no doutorado, depois de formado, né, esses dois programas aqui, o Origin e o Quest, são para, esse também, o Research Fellows, são para pessoas já formadas. O Origin e o Quest são para pessoas já formadas na graduação, esse aqui já é para quem tem doutorado, né? E enfim, inclusive você pode se tornar um funcionário do CERN também. Né? Então aqui alguns detalhes, né, desse programa de estudantes técnicos, né? Então a ideia é aquilo que a gente divulgou para vocês, né? Então tem funções na área de física aplicada, engenharia elétrica, eletrônica, engenharia civil, informática, matemática, robótica, material, né, engenharia de materiais, ciência de filmes finos, superfície, né, engenharia mecânica, assim por diante. Né? Então, a ideia desse estágio, né, então você vai ter um supervisor lá no CERN, né, aqui está o pagamento, né, 3.452 francos suíços já descontados os impostos, eles te pagam a viagem, tem suporte para, se você tiver família, eles também têm um suplemento, tem um seguro-saúde, né, o professor Márcio estava perguntando, isso é muito importante, tem um seguro-saúde incluído e tem até férias, que vocês podem acumular aí 2,5 dias por mês, que vocês podem depois tirar uma folguinha. A ideia é que, bom, são para alunos que tenham pelo menos 18 meses, né, 1 ano e meio que já estejam na graduação. O estágio em si é de 4 a 12 meses, né, e na verdade são 3 chamadas por ano. A gente está discutindo a última chamada de 2024, né. Tem um slide aqui o prazo de inscrição é 4 de novembro. Né, vai aparecer aqui. Então, aqui as áreas, né? Engenharia elétrica, mecânica, matemática, computação, robótica, engenharia de materiais, física aplicada, engenharia civil. Né? Aqui está a data, então vocês têm até 4 de novembro para se inscrever. Daí a seleção 6 de fevereiro e começaria 1º de abril. Aqui são os documentos, né? O currículo. Aqui é basicamente o documento, né, da sua qualificação, uma carta de referência e uma carta motivacional. Aqui deixa eu fazer um parênteses que é bastante importante, né? Muita gente me perguntou, assim, mas o que eu vou fazer lá, né? O que exatamente é o estágio em si, né? Então, isso é na verdade, assim, a maneira como o CERN faz é a seguinte, eles parece que no passado eles até tentaram divulgar, assim, vagas bem específicas, mas não deu muito certo. Então, o que eles fazem, na verdade, é o seguinte, eles dizem a área, então, eu sou aluno de engenharia mecânica, então eu me encaixo, legal.
E aí, aí você manda essa documentação, né? E o que, que o pessoal do CERN faz? Então, eles olham a sua documentação e falam, ah, então aqui o fulano, ele tem aluno de engenharia mecânica, ele tem uma certa experiência, sei lá, com mecânica fina, né? E tem um grupo no CERN que precisa de um estagiário nessa área, né? Eles têm um projeto lá de fazer um suporte de um detetor, que precisa ter microns de precisão, blá, blá, blá. Então, eles vendo que tem alguém com essa capacidade, né, com essa especialidade ou com esse interesse se candidatando a uma vaga, eles vão pegar o seu... vão atrás de você. Aí eles vão chamar, né, essa pessoa para uma entrevista, vão se certificar, né, que a pessoa é qualificada para aquela vaga, tal, e aí vão fazer a seleção. Então, o que, que é importante para vocês? O importante é vocês deixarem muito claro a experiência de vocês, né? Ah, eu já fiz um estágio, outro estágio, já fiz iniciação científica, já trabalhei com isso, já trabalhei com aquilo, né? Então, deixar muito claro a qualificação de vocês, deixar muito claro a motivação de vocês, com o que, que vocês gostariam de trabalhar, o que, que é o que, né, o que move vocês, né? Para justamente ele e também a carta de referência, né? Vocês conseguirem um professor que realmente conheçam vocês. Então, até algumas pessoas me perguntaram se eu podia escrever uma carta de referência. Falei, eu até posso, mas não vai ajudar em nada, porque eu não conheço vocês, né? Então, não é porque eu estou lá no CERN, porque eu tenho um contato com o CERN, que vai ajudar. Então, o importante é ser um professor com quem vocês realmente tenham trabalhado, ou tenham feito um trabalho de final de curso, final de disciplina, sei lá, alguma coisa, alguém que realmente possa destacar essa qualificação de vocês, esse interesse de vocês, né? Porque é isso que o pessoal do CERN vai usar, né? Olhar lá a sua documentação, e, nossa, esse cara tem uma qualificação legal, tem um interesse legal, tem uma motivação bacana para o que a gente precisa, então vamos chamar ele para entrevista e vamos selecionar ele para o estágio, né? Então é importante que essa documentação deixe muito claro isso tudo, né? Porque é assim que eles vão selecionar as pessoas, né? Não é uma vaga específica, eles, né? Porque internamente, né? O CERN abre, olha, quem precisa de estagiário? Aí os grupos do CERN começam a mandar os pedidos, né? Ah, eu preciso de 3 estagiários para trabalhar com microeletrônica. Ah, eu preciso de 2 estagiários para trabalhar numa obra civil aqui. Eu preciso de um estagiário para trabalhar em software, em desenvolvimento de um algoritmo com inteligência artificial para fazer tal coisa, né? E aí, baseado nisso, eles vão fazer a seleção. Então, baseado na demanda daquela chamada, né? Porque pode ser que para essa terceira chamada não tenha uma certa demanda que vai ter na primeira chamada do ano que vem, né? Então, por isso até a minha sugestão para vocês, se vocês não forem selecionados agora, continuem tentando, né? Porque pode ser que agora não tenha uma demanda para o seu perfil, mas ano que vem pode ser que tenha, né? Então, não desistam na primeira, continuem tentando, até porque você pode adquirir uma qualificação até a próxima chamada, e aí isso chamar a atenção deles, né? Mas, de qualquer forma, assim, continue tentando porque é assim que funciona. Quer dizer, os grupos do CERN fazem a demanda para o RH, né? Enviam uma demanda, eu preciso de X estagiários para esse tipo de atividade, e eles aí tentam fazer o matching, né? Tentam casar as demandas dos grupos lá com os candidatos, né? Então é importante vocês deixarem claro que o que vocês... Então, um pouco vocês que dizem o que vocês querem fazer. Lógico, vai depender da demanda ali, mas a ideia é que tem esse casamento. Bom, aqui eu não sei se todos devem ter olhado, né, pelos links que a gente mandou, mas como fazer para se candidatar, né, entrar lá no site, tem esse Opportunities, Students, e aí vocês clicam I'm interested, e aí vocês conseguem colocar a documentação necessária, né? Bom, aqui eu acho que não é tão... Posso passar mais rápido, mas é para a parte administrativa, se vocês conhecerem colegas que estudam na FEA ou alguma outra universidade, né, eles têm também oportunidades para o pessoal mais administrativo, né? Secretárias, pessoal
Como eles têm uma coisa que é muito interessante no CERN, nessa parte, é a questão das patentes, né, da questão legal de você, como é que você lida com as tecnologias que são desenvolvidas lá, como é que você insere isso no mercado. Eles têm um Knowledge Transfer Group, né, quer dizer, um grupo de transferência de tecnologia, de conhecimento, que é especializado nisso, pegar as tecnologias que são desenvolvidas lá e como é que a gente insere isso no mercado, né? Enfim. E aí, bom, aqui também acho que não é para vocês, né, que é a parte para quem está fazendo o doutorado, né, pode fazer um estágio lá. Esse é um programa que eu achei um pouquinho mais complicado, porque obviamente tem que ter uma certa colaboração, né, entre o seu orientador e alguém lá do CERN, para fazer essa ponte, né, e realmente ser algo que acrescente ao seu doutorado, né. Mas enfim, tem essa oportunidade também. O Summer Students também, ele é mais voltado para físicos mesmo, né, físico de partículas, né, apesar de eles falarem, assim, tem também, às vezes, tem também projetos mais aplicados, né, mas normalmente quem procura mais são os próprios físicos. Mas é também uma oportunidade muito interessante que vocês podem aplicar, né, ele começa... Eu acho que para você se registrar é começo do ano, até final de janeiro, se eu não me engano. E aí, só que também é menos tempo, né? Você pode ficar de 8 a 13 semanas lá. E aí você tem alguns cursos, né? Mas geralmente os cursos são mais voltados para física mesmo, né? Física de partículas, análise de dados e tal. E aí você também se envolve em algum projeto no CERN, né? Então, mas isso aqui é algo mais curto e eu diria mais voltado para física mesmo. Esses estágios de mais curta duração também eu acho que é menos interessante também para a gente, até para ir de tão longe, ficar só de 1 a 6 meses, eu acho que não é tão interessante, mas também existe, né? E aqui o que eu falei também, que provavelmente pode interessar vocês mais para o futuro, que é o Origin, né, que é já para pessoas que têm os mesmos benefícios, né, e geralmente é para quem já tem alguma formação, né, até 2 anos de experiência, né, e aí, só que esse pode ser um pouco mais longo, né, você pode ficar até 3 anos nesse programa, né. E aí o Quest é mais ou menos a mesma coisa, ou se você está no mestrado, ou mesmo está no doutorado, você já está formado, com certo limite, né, de experiência, né, não pode ser muito velho, e também, né, de 6 a 36 meses de estágio lá, né. E aí, então essas duas são, o Quest e o Origin, são chamadas separadas, né, se vocês entrarem lá no site, vocês veem também né, onde se inscrever para isso, mas também não seria o nosso foco aqui. E o Research Fellows também, aqui já é para quem já tem o doutorado e tal, vocês vejam que o pagamento também é bem melhor, né? É 7 mil francos suíços. Só para vocês terem uma ideia, o franco suíço está mais ou menos R$6, né? Entre 5 e 6 reais. Então, lógico que o custo de vida lá é muito maior, mas se você... Cada franco suíço que você guarda, você está guardando R$6, né? Então, isso pode ser interessante para uma poupança aí. Só que esse realmente ele é realmente para pessoal mais velho, né? Que já tem o doutorado e tal, também um pouco mais focado na área de física mesmo. E tem, obviamente, a chance de ter um emprego mesmo no CERN, né? Então, de tempos em tempos, eles abrem esses empregos, vagas de emprego, né? Que qualquer um pode se candidatar, né? Aqui um pouquinho, né, como eu falei, vocês fazem lá mandam a documentação, aí tem uma entrevista. Aqui no nosso caso, aqui dá a entender que é uma entrevista pessoal, mas no nosso caso é tudo via vídeo, e aí tem realmente a seleção, né. Uma coisa que eu acho que eu esqueci de mencionar no início, né, é que por que a gente está divulgando essas oportunidades agora? Porque justamente
o Brasil acabou de se tornar membro associado do CERN, né, então um dos países, digamos, sócios do laboratório, né, que mantém a infraestrutura do CERN, e essas vagas, né, para esses estágios, etc., só são abertas para países que são membros do CERN. Então, agora, esse ano que o Brasil se tornou membro, então que o Brasil, os brasileiros, digamos, têm a oportunidade de se candidatar a essa vaga. E o que é interessante é que o Brasil se tornando membro associado do CERN, então ele contribui anualmente com um certo valor, né, para manter a infraestrutura do CERN, e o CERN ele faz um esforço grande, né, para direcionar esses recursos com o próprio país, né, então seja contratando empresas, né, brasileiras para oferecer serviços e produtos ao CERN, seja pagando brasileiros para fazerem esses estágios no CERN, né? Então, quanto mais, então de certa forma, assim, não digo que tem uma reserva de mercado, mas eles vão, obviamente, tentar, certamente, contratar um certo número de brasileiros, né, para poder utilizar esses recursos com o Brasil, né, poder justificar para o Brasil depois, olha, vocês pagaram tantos milhões aqui e a gente usou tantos milhões para pagar brasileiros para trabalharem aqui no CERN, né? Então, certamente, então assim, isso para, eu gosto de contar isso para vocês saberem que vocês têm grandes chances de serem, de conseguir nesse estágio, não é uma coisa assim, de outro mundo, né? Realmente vai haver inclusive um esforço para realmente selecionar brasileiros para poder cumprir com esse acordo, né, de associação do Brasil ao CERN, né? Então, realmente, é algo que vale a pena vocês tentarem, né? Bom, aqui fala só um pouquinho das benesses, né, do CERN, né? Então, como eu falei no comecinho, é uma região muito bonita da Europa, muito desenvolvida, um lugar que a gente morre de inveja. Muitas vezes lá eu ficava de plantão até meia-noite, 1h da manhã, saía a pé na escuridão, sem medo de ser assaltado. Realmente é um lugar com muitas... e é muito bonito, a comida é fantástica, a gente está ali na fronteira com a França, conhecida pela sua culinária. Então, realmente, sim, é uma experiência muito, muito interessante, até do ponto de vista de uma vivência, né, de um lugar diferente. Aqui um pouquinho, né? Todos. Aliás, isso aqui é uma coisa muito legal no CERN, né? Eles têm clubes de qualquer coisa que você imaginar. Então, se você gosta de, sei lá, artes marciais, se você gosta de música, qualquer tipo de música, se você gosta de escalar, se você gosta de hiking, né? Andar no esporte, qualquer esporte que você imaginar, tem algum clube lá no CERN, do pessoal que está lá, que se organiza e desenvolve atividades regulares, né, envolvendo as pessoas que têm o mesmo hobby, o mesmo interesse, né? Então realmente é algo que ajuda bastante. Então é isso, né? Acho que a apresentação é essa. Acho que agora já falei demais, a gente pode partir para as perguntas. Oi, professor, eu vou... Peraí, só um minutinho. Calma aí, que eu estou me ouvindo. Agora arrumei, beleza. Professor, é o seguinte, eu peguei algumas perguntas aqui que já colocaram no chat e vou fazer essas perguntas primeiro. Mas os alunos que quiserem falar, por exemplo, só levantem a mãozinha que a gente vai seguir. Eu só demonstrei, né, que eu levantei a mãozinha, para vocês levantarem a mão e a gente vai seguir a ordem que aparecer aqui das mãos levantadas. Aqueles que quiserem fazer pergunta no chat podem fazer também, mas eu vou fazer essas primeiras perguntas, depois a gente vai para quem levantou a mão e depois a gente vai para o chat, tá? Então, vamos fazer assim. A primeira pergunta é como fica essa oportunidade para alunos no esquema quadrimestral? Acho que eu posso responder essa. Poderá ser uma mobilidade internacional como qualquer outro aluno do semestral, tá? Essa questão para ser um módulo de estágio específico, a gente precisa conversar com o pessoal do estágio para ver se isso é possível ou não, senão vai ser igual aos outros alunos com uma mobilidade internacional, tá? Segunda pergunta, estou tentando ser rapidinha.
Existe bolsa da USP alocada para essa oportunidade, pelo menos para os gastos com passagem? Não. Não, mas não Não, precisa. É tudo não, pago pelo CERN. Com exatamente. esse dinheiro que sai do Brasil, mas tudo bem. É tudo pago pelo CERN. Beleza. Mais uma pergunta. As vagas da área de elétrica e eletrônica têm uma descrição muito vaga do que será feito durante o estágio. Por exemplo, lá só está escrito que existem muitos trabalhos disponíveis nessa área e cita algumas delas. Dito isso, saberiam detalhar mais a vaga ou talvez dar mais exemplos de estágio que já foram feitos na área de computação e elétrica no laboratório? Isso, então, isso é um pouco aquilo que eu comentei, né, quer dizer, o CERN, ele realmente ele não divulga as áreas específicas, então o que eu sugiro para vocês, assim, se vocês têm interesse, né, é realmente se inscrever, porque vocês vão ter esses detalhes na entrevista, né, então quando houver, se houver uma vaga, né, que o perfil de vocês se encaixam, aí o CERN, aí o pessoal lá do RH vai chamar vocês para uma entrevista, e essa entrevista é com o grupo, né, com a pessoa que vai supervisionar vocês lá, ou, né, que potencialmente supervisionaria vocês lá. Então, aí que é a oportunidade de vocês entenderem isso. Ah, então, mas é para fazer exatamente o quê? E, obviamente, é o momento que vocês podem falar, não, nisso eu não estou interessado, muito obrigado, até a próxima, né? Então, obviamente, a entrevista não tem nenhum compromisso. Então, infelizmente, é o esquema que eles bolaram. Então, realmente, eles não divulgam os detalhes da atividade que vocês vão desenvolver e você só fica sabendo nessa entrevista, né? Agora, eu não sei se a minha apresentação foi suficiente, mas tem né, muitas, por exemplo, mesmo na parte de eletrônica, né, que acho que foi a pergunta, o CERN, por exemplo, tem um grupo grande de microeletrônica, né? Então eles realmente desenvolvem ASICs, desenvolvem firmware para FPGA. Bom, isso não é microeletrônica, mas microeletrônica eles desenvolvem né, circuitos integrados, né, em chips, né, para ser usado lá. Enfim, né, aí provavelmente você, se alguém com essa especialidade, vai fazer alguma das etapas, né, de você, sei lá, verificação, ou realmente, e aí vai depender do que tiver aberto, mas de qualquer forma, sim, que é uma pergunta realmente que o pessoal faz bastante, né, a atividade especificamente que vocês vão fazer, vocês ficam sabendo na entrevista, né, e aí que vocês podem fazer as perguntas, né? Mas o que eu vou fazer exatamente? E obviamente, tomar a decisão se quer continuar com o processo seletivo ou não. Pode ir para a próxima pergunta? Claro, vamos lá. É necessário ter conhecimento de física ou alguma experiência prévia na área para ter chance de conseguir o estágio? Não. Vocês realmente vão apresentar a qualificação que vocês têm, né? Eu já fiz disciplina disso, né? Que eles vão mostrar o histórico, eu já fiz disciplina disso, eu já fiz um estágio assim. E aí eles vão, né? Porque realmente, inclusive eles até falam, se você é físico e você está interessado em física de partículas, não se candidate a essa vaga. É o outro programa, né? É o Summer School, é os Fellows, são outras oportunidades, né? Esse technical student é realmente para, né, profissões mais técnicas, né, de engenharia, computação, e assim por diante. Próxima pergunta. Qual o custo de vida em Genebra? É alto. É alto. Ele é bem Mas alto. a bolsa provavelmente deve cobrir os Sim, custos. não, eu vou dar minha experiência particular. Eu fiz um estágio, tipo um pesquisador visitante lá, há um tempo atrás, e eu vivia com, acho que a bolsa era $2.500, se eu não me engano. E o que o CERN oferece é quase 4 mil francos, né? Então, realmente é algo que dá para viver muito bem. Outra noção, para vocês terem outra noção também, quando a gente envia os nossos alunos, ou enfim, professores, né, quando eu vou para lá para passar alguns dias, né, e que tem um gasto muito maior, porque a gente fica hospedado no hotel ou no dormitório do CERN e tal, a gente se vira muito bem com 100 francos por dia.
né, que daria 3 mil por mês. Né? Então, os 3.800, 3.600 mais ou menos, né, que é oferecido, assim, é bem tranquilo. Próxima pergunta é sobre a carta de recomendação. É válido cartas de recomendação de empresas e semelhantes ou somente acadêmicos? Não, eu acho que assim não tem nenhuma regra, né, de tem que ser de um professor. Eu acho que o importante é que realmente seja uma carta que realmente alguém que te conheça, né? Então acho que se você fez um estágio numa empresa e essa empresa pode dar um bom testemunho, né? Então é aquela história, carta de referência é sempre assim, é o prestígio da pessoa que está escrevendo, né? Se você é um recrutador, né? Você vai olhar isso, quem que está escrevendo? É o pai da pessoa? Aí não vale. É o prestígio, né, da pessoa que está escrevendo e, de fato, né, o conteúdo, o quão detalhado é o conteúdo, né, explicando direitinho o né, quais são as qualificações daquela pessoa. Né? Então, mas não tem nenhuma, né, eles falam reference letter, então não tem que ser um professor, um acadêmico. Vou passar agora para as pessoas que levantaram a mão e depois eu volto para o chat, tá? Luana Zanoni, pode falar primeiro. Oi, boa tarde. A minha dúvida é em relação ao nível de inglês, se eu preciso ter alguma comprovação ou se basta estar conseguindo comunicar ali bem na entrevista. Uhum. E eu Isso. tenho uma segunda pergunta também, pode ir. Posso fazer a segunda pergunta já? Sim, por favor. Tá. A segunda pergunta é: eu iniciei a graduação em 2019. Eu estou no meu 6º ano agora, mas eu ainda eu ainda tenho matérias para fazer no ano que vem. Se isso seria algo impeditivo ou não, ou se é tranquilo. A exigência deles é que você esteja no curso ainda. Então, se você não se forma no meio do. Bom, se você não se forma antes de iniciar o estágio, tudo bem. Né? Tá bom. Não teria problema. Agora, sobre o inglês, Luana, assim, eles não exigem nenhum certificado, né? Então, mas, obviamente, eles vão, digamos, testar o seu inglês nessa entrevista, né? Se eles perceberem que você tem uma dificuldade muito grande em se comunicar, aí realmente ele vai ser selecionado. Então... Tá certo. Obrigada. Só a questão do você estar no 6º ano, tem que atentar também aos 7 anos e meio de formação máxima, tá? Se o estágio for ultrapassar isso, a gente recomenda, na verdade, procurar um estágio menor, tá? Para não passar o período dos 7 anos e meio, que isso vai contar, tá? Não para de contar quando você vai para o exterior. Tá. Tá bom? Próxima pessoa que vai falar é o André Luiz Vieira. Hansen Vieira. Oi. Pode falar. Vocês estão me ouvindo bem? Tô. Tá. Oi, professor. Eu sou o André. Eu escrevi para você, eu acho que semana passada ou essa semana mesmo, sobre a edição passada do programa de estágio. Aí o senhor me convidou para vir aqui para. Mas eu tô aqui, tô disponível para Joia, precisar, tá? Não é nem Legal. dúvida. Só para avisar o senhor mesmo, tá? Tá. Talvez a gente possa, não sei se talvez a gente possa passar pelas perguntas, e aí, Mariana, só para você te contextualizar, o André, ele é aluno aí, e ele passou por essa entrevista, então acho que seria legal ele dar o depoimento dele, como é que foi a entrevista, né, acho que é uma informação bem útil. Legal. Né? Se você quiser dar um pequeno depoimento agora, André, eu acho que é legal antes da gente continuar as perguntas. Tá bom. Então, até porque acho que eu não posso ficar muito mais mesmo. Então, se você puder falar agora, pode falar. Tá. Então, só para explicar para todo mundo, assim, eu me inscrevi no programa de estágio na edição passada, que foi a edição 3 desse ano, acho. E aí fiz o processo todo lá.
mandei os documentos, assim, que eles pedem, tudo, fiz o formulário de inscrição lá, que é longo, e aí, alguns dias depois que eu tinha mandado meu dossiê lá para eles me chamaram para fazer a entrevista da primeira etapa, assim, que é uma parte assíncrona, né, que eles chamam. Eles colocam uma pergunta na tela e você tem um X tempo, assim, para responder. E aí, tipo, e aí eles ficaram de me dar uma resposta para ver se ia ter a etapa da entrevista síncrona, aí com base no que o professor Marcelo falou, de ter um fit ali, tipo, entre o meu perfil e o que eles estão procurando e tal. E aí eu tô esperando a resposta, que deve sair até no máximo mês que vem. E aí, durante a entrevista na síncrona, né, o que eles perguntaram foi, tipo, essa parte primeira, assim, né, foi bem, meio clássica de entrevista, assim, tinha umas perguntas sobre mim mesmo, sobre o que eu já tinha feito, tipo, na vida, assim, acadêmica, na faculdade e também fora da sala de aula, fora do laboratório, né? Perguntaram também sobre qual que era a minha motivação para eu estar no CERN, para eu querer um estágio lá, querer uma vaga nesse tipo de programa, assim. E também me perguntaram qual que era o meu ambiente de trabalho ideal, né? E aí, foram 6 perguntas ao todo, sendo que, no meu caso, porque eu não sei se vai ser assim para todas as entrevistas, né? Mas no meu caso, eles me pediram para responder ou em inglês ou em francês, e aí eu escolhi em inglês. E uma das perguntas eles falam: se você estava respondendo tudo até aqui em inglês, responda essa próxima pergunta em francês e vice-versa. Então, não sei se eles vão exigir isso para todo mundo. No meu caso, eles exigiram, né? E, isso tem que. E aí o que me guiou assim foi ser bem tipo, sincero sobre tudo que eu tinha feito até aqui, sabe? Sobre tipo meu perfil, sabe? Tentei levar mais pro lado do que dava a entender que na vaga estava pedindo, tipo no meu caso, como é de engenharia de materiais, o âmbito da vaga era de engenharia de superfície, então eu tentei meio que destacar isso e pesar muito na parte da motivação para você estar lá, sabe? Tipo, porque acho que é um ponto que eles devem olhar bastante, assim, por ser uma força para você querer trabalhar lá, né? Então, acho que preparando um dossiê, assim, completinho, assim, acho que a gente tem chance, até pelo que o professor Marcelo falou, né? De ter essa cooperação, assim, agora entre o Brasil e lá o laboratório como um todo, e eles até, sabe, buscarem alunos com o nosso perfil e nosso contexto, assim, sabe? Mas acho que é isso, mais ou menos. Legal, obrigado, André. Obrigada, André. Imagina. Vamos lá, próximo. Matheus Perotti. Oi, Mariana, oi, professor. O André falou mais ou menos um pouco sobre a minha pergunta, que era da questão assim, eles também falam francês, também têm inglês, e a minha pergunta é, você acha que tem um idioma que eu possa preferir? Porque eu estudo aqui na França, então a gente já usa o francês aqui, e aí a questão da documentação, por exemplo, do CV ou das letras, a carta de referência, etc., a gente faz em inglês ou em francês, ou realmente pouco importa? Tanto faz, Matheus. Assim, eu particularmente falo muito mal francês, e então eu me viro lá praticamente. Eu falo francês lá só na cantina, lá quando eu vou pegar comida. Então eu me viro bem só com o inglês, mas certamente, principalmente nos trabalhos mais técnicos, pode ser que de fato, assim, certamente o francês é bastante útil, porque
Aí tem o pessoal local, né, que é o pessoal mais técnico mesmo, assim, né, pode ser que, às vezes, eles falam só francês mesmo, né, ou, enfim. Então, certamente o francês, se você já fala bem o francês, certamente dá para você. Mas você não fala nada do inglês, fala muito pouco, ou que você se sente mais seguro com o francês? Não, na verdade, eu falo os dois idiomas, Tá. mas é que pela experiência que eu tenho da França, eu percebo que eles têm uma certa resistência de querer manter a língua francesa. Sim. E a gente, quando a gente está com essa parte de estudo internacional e tal, os artigos, a gente sempre leva para o inglês, né? E aí a minha dúvida é, será que eu seria mal visto se eu, sei lá, se todo mundo tende a ir com o inglês, daí você vai com o francês? Era mais ou menos nesse aspecto de como é o ambiente, porque até na sua apresentação o senhor falou que utiliza só o inglês, né? Não, mal visto com certeza você vai ser visto como uma vantagem, né? Então, certamente é interessante você deixar na sua documentação que você fala fluente o francês e tal, isso certamente vai contar positivamente. Se você não tivesse o inglês, poderia dificultar um pouco, porque tem muito estrangeiro lá, né? E a gente sabe que a língua franca do mundo hoje em dia é o inglês, né? Então o pessoal, né, Exato. alemão, sei lá, indiano, chinês, que você vai encontrar por lá, provavelmente vai falar só o inglês, né? Então, se você não tivesse nada de inglês, poderia dificultar. Mas certamente, tendo o inglês e o francês, te dá uma vantagem, porque, como eu falei, muito do pessoal mais técnico, né, né, sei lá, o eletricista, né, que vai lá e faz, né, uma ligação, ou o cara que, né, que dirige o, o, o guincho ali, que faz enfim, né, que faz o trabalho mais técnico mesmo, geralmente eles falam só francês, né, então pode te dar uma vantagem, dependendo da atividade que você tiver que lidar também, né, com o pessoal mais técnico, vai te dar uma vantagem. Então, eu acho que é só vantagem mesmo. Tá bom, professor. Eu tenho só uma segunda pergunta, que era com relação à questão da descrição da vaga, que até a Larissa já perguntou anteriormente. Como que você recomenda que a gente monte o nosso currículo, dado que são coisas amplas que eles colocam lá, para poder, de certa forma, falar, para não ficar nem um currículo com muitas informações, porque dependendo da área da engenharia que você está, tem várias sub-áreas, e aí nosso curso, a gente vê um pouco de tudo, né? Então, como que o senhor recomendaria para a gente montar um currículo de acordo com o que eles procuram? Eu sugeriria ser o mais inclusivo possível, né? Realmente, tanto no currículo como na motivação, né? Poder realmente vocês tentarem deixar claro com que vocês querem trabalhar, porque obviamente imagino que todos vocês têm uma preferência, né, de uma certa área da engenharia, um certo tipo de atividade. Então, porque às vezes, mesmo que você não tenha ainda a qualificação tal, o fato de você falar que você tem interesse em uma determinada atividade, e se tiver uma vaga lá para aquela atividade, né, eles podem, o Matheus tem interesse em fazer esse desenvolvimento aqui, então vamos chamar ele. Então eu tentaria ser o mais, apesar de, obviamente você não pode colocar 50 páginas lá, mas ser o mais inclusivo possível na qualificação que vocês têm, né? E nos interesses que vocês têm. Né? Beleza. Entendi. Obrigada, viu, Matheus? Obrigado, Matheus. O André ele colocou o e-mail dele e o WhatsApp no chat, quem tiver interesse de conversar com ele sobre como é que foi a experiência dele, tá? Próximo é o Vitor, Vitor dos Santos Silva, e eu vou falar, gente, não manda mais pergunta, tá? Eu já anotei todas as perguntas que foram mandadas no chat, a partir de agora a gente não vai receber mais, tá? Pra gente não estender muito, tá? Próximo agora é o Vitor. Vitor, você pode falar. Boa tarde. Vocês me ouvem? Sim, pode falar. Então, obrigado, professor, pela apresentação. Eu tenho duas dúvidas, elas são mais, assim, eu diria que administrativas.
A primeira questão é que eu vi que a data, ele está falando, né, que a data de começo mais cedo seria no 1º de abril. E no caso, o semestre da Poli já teria começado, né? Então já teria me inscrito nas disciplinas e tudo. Eu queria saber como que fica essa situação, se a gente para as disciplinas e pode ir para o estágio, como que isso funciona. E também, né, porque eu tô voltando, tô no duplo diploma, tô voltando para o Brasil agora em dezembro, então a gente está organizando o plano de estudos, né, toda essa situação. E também eu queria saber sobre visto, né? Se no caso o visto francês de estudante já basta, ou pelo fato do CERN estar na Suíça, se a gente precisaria tirar também um visto suíço, alguma coisa assim. Bom, sobre o semestre, talvez até a Mariana ou o Márcio possam responder melhor. Sobre o visto, na verdade, eu acho que você tem que tirar os dois, você tem que tirar o suíço e o francês. Normalmente, quando a gente fica pouco tempo, a gente tira o suíço, que é mais fácil, né, que tem um acordo com o CERN, você inclusive nem paga nada, e aí você recebe uma carta do governo francês que diz, né, que você pode estar no... Mas para um estágio mais longo, você vai precisar dos dois, porque daí você precisa da carteira de identidade dos dois, né, da Suíça e da França. Como está bem na fronteira, inclusive é até uma coisa que você consegue entrar no CERN pela França e sair pela Suíça, então você consegue burlar a fronteira se você quiser. Então o CERN é visto como um ente diplomático tal, e se você está trabalhando no CERN, você tem um certo status diplomático, então você consegue passar a fronteira sem falar nada com ninguém. E aí, então eles têm essa exigência de você tem que ter a carteira de identidade temporária, né, da Suíça e da França. A questão de começar em abril, provavelmente você vai perder o primeiro semestre, tá? Não tem muito o que fazer. A não ser que você faça o quadrimestral. O quadrimestral, se eu não me engano, ele termina em abril. De repente, você pode tentar alguma entrada mais para frente para não perder o primeiro quadrimestre. Mas, assim, o primeiro semestre é perdido, né? Provavelmente A gente escreve normal nas disciplinas, né? Eu não sei quando vai sair a resposta. Se a resposta for sair depois da matrícula, sim, a gente recomenda se matricular e depois pedir para retirar ou trancar. Ou a gente fazer a mobilidade. Eu ainda não sei exatamente como a gente vai fazer isso, tá? Porque a gente está conversando com a comissão de graduação ainda. De qualquer forma, eu acho que bom, tudo vai depender da vaga, né, a urgência que o grupo que te contratar, digamos assim, tiver, mas talvez você consiga até negociar, não, eu quero começar em julho, para não perder o primeiro semestre, né, porque eles falam assim, o mais cedo é 1º de abril, mas talvez, se não é algo muito urgente, você consiga negociar, né, posso começar 1º de julho, em vez de começar né, para poder... Lembrando que não pode terminar a poli, tem que estar com vínculo aqui, não tem pode terminar todas as disciplinas, mas vai tempo até terminar a poli ainda, viu? então tá bom. Vamos lá. Próxima pergunta é a pessoa que pergunta se é necessário trancar o curso. Ainda estamos verificando a possibilidade de como registrar essa atividade junto com a comissão de graduação. A ideia seria registrar a mobilidade internacional, mas pode ser que seja necessário trancar, ou a gente vai ver qual que é a possibilidade para registrar, tá? Se pode ser já registrar como estágio, a gente tem que ver a legislação em relação a isso. Quando a gente tiver um retorno, a gente pode conversar com vocês, ou aqueles que forem selecionados vêm procurar a gente, que a gente vai ver como registrar e regularizar essa situação no sistema, tá? Próxima pergunta. Sou engenheiro da engenharia elétrica e tenho apenas um semestre do ano que vem para me formar. Sabe dizer se aceitam alunos com graduação trancada? O que não pode acontecer é você ter terminado a USP para tentar se candidatar. Tem que ter o vínculo aqui com a gente, tá? Quanto ao trancamento, tem que ver se o CERN aceita um aluno que esteja trancado. Porque, assim, ele não perde o vínculo, mas ele não está ativo. Né? Então, tem que ver pela legislação deles lá, pelas regras, normas internas, se é possível ou não. Eu não sei se o professor Marcelo sabe. Eu não vou saber responder agora, mas eu posso investigar. O meu chute é que pode. Eu acho que
desde que você esteja matriculado, se você está trancado ou está em algum uma coisa oficial de ausência para estágio, eu acho que, do ponto de vista do CERN, eu acho que não faz diferença. Mas eu vou confirmar. Deixa eu só fazer um comentário. Eu tenho a impressão que não. Depois, no final, eu vou fazer novamente uma pergunta, mas o CERN pergunta qual é a relação do aluno conosco e se ele está enrolled, se está registrado ou matriculado, né? E se ele estiver trancado, pode ser que essa situação não caracterize o que é a exigência do CERN. Tá? Então, tem que... mas daqui a pouquinho eu volto para perguntar e falar a esse respeito. Tá. Do mesmo aluno, né, ele continua a pergunta, do contrário, caso ele se forme, né? Esse programa aceita alunos de mestrado, dado que estou no módulo de pré-mestrado e daria para engatar o mestrado no segundo semestre e participar da próxima seleção do CERN do ano seguinte, por exemplo. Tem oportunidades para mestrado, professor? Sim, aí a ideia, deixa eu até colocar aqui seriam esses outros programas, né, João, que é o Quest e o esqueci o nome do outro, e o Origin, né? Então são justamente programas para pessoas já formadas, né? Então no mestrado e tal. Então o Origin, né, ele fala justamente de Master Level, né? E o Quest também, né? Então, se você se formar, aliás, isso para todo mundo que está aí perto, né? Você pode se formar se você entrar no... uma vez, na verdade, você nem precisa entrar no mestrado, mas você se formando, aí você tenta aí dá para tentar esses outros programas, não o Technical Student, mas o Quest ou o Origin, que, aliás, é algo que a gente também precisa começar a divulgar, e aí eu vou pedir ajuda também para os colegas da Poli, como é que a gente chega nos já formados, né? A gente pode ver com o pessoal do Alumni. Vamos lá. A próxima pergunta é quando começaria esse estágio? Quando teria que ir para lá? Como o Vitor disse, né, o início mais cedo é abril, mas acho que deve ter inícios diferentes dependendo da necessidade do laboratório, certo? Isso, vai ser uma negociação. Né? Tá. Próxima pergunta. Atualmente sou aluno de engenharia de computação e estou realizando duplo diploma na Europa. Gostaria de fazer o estágio de 1 ou 2 meses durante as minhas férias. Qual a vaga mais adequada para mim? Provavelmente o Summer. Mas falou que é mais para físico, né? Não, mas tem também tem vagas técnicas, tem projetos técnicos, né, que dá para se inscrever. Eu diria que o Summer Student é o mais adequado para esse período, assim, de 1, 2 meses. Inclusive, férias, o Summer Student é nas férias, né? Em férias europeias, né? De julho a agosto. E aqui ele fala, caso eu resolva fazer o estágio junto com as minhas aulas, existe a possibilidade de realizar parte do programa em outro país europeu? Não, o estágio tem que ser no CERN, né? Não sei se é isso que ele fala. É presencial, né? Presencial no CERN, então... Tá. Se for na França, por exemplo, tem muito duplo diploma na França que é só o estágio que o aluno faz e ele pode fazer, eu acho que... depende da instituição, tá? Tem que perguntar para a instituição onde você está, que permite fazer estágio, só estágio. Então, seria possível se deslocar para outro país para fazer estágio, tá? Mas aí você tem que perguntar para a sua escola do exterior. A próxima pergunta vi que não tem menção de engenharia de computação dentre as áreas mencionadas no e-mail, mas temos vários conteúdos comuns com a elétrica. Seria possível se inscrever na especialidade de engenharia elétrica sendo da computação? Sim. Eu não veria problema nenhum. Acho que computação, assim, certamente tem muita atividade lá que se encaixa na engenharia da computação, né? Então, eu acho que, com certeza. Tá. Tem algum problema de conflito? Essa aqui é para a gente, viu, professor Márcio? Tem algum problema de conflito em relação a quem iria viajar para o duplo diploma em 2025-2? Sim.
né, teoricamente, o aluno que se candidatou para o duplo diploma no terceiro ano para ir no quarto ano, ele tem que completar o 7º semestre, tá? E aí ele tem que começar o duplo diploma no período para o qual ele foi selecionado. Se você quiser fazer alguma atividade no CERN, eu recomendo que faça ou durante o duplo diploma, já tendo feito pelo menos um semestre lá no exterior, né, que eles têm alguns prazos de pausa para estágio, ou fazer quando terminar o duplo diploma. Tá? Não recomendo fazer agora. Uhum. Sim, é isso mesmo. Quer dizer, vocês têm que terminar o 7º semestre aqui, portanto, não poderiam ir para lá antes, tá? Se vocês não terminarem, vocês perdem o duplo diploma, né? Porque isso faz parte do que é o acordo, né? Então, o mais conveniente é que vocês tentem pensar na possibilidade de fazer isso depois que tiverem lá, e talvez ainda mais no final da permanência no exterior. Legal. A duração mencionada é de 4 a 12 meses. Como a duração é escolhida exatamente? Escolhemos isso na inscrição ou o CERN decide conforme a demanda? Também é conforme a demanda mesmo, quer dizer, vai sair dessa conversa com o grupo lá, eles certamente pode ter alguma negociação, né, mas é decidido depois que, basicamente durante a entrevista, digamos. Tá. Vamos lá. Faço engenharia mecatrônica e meu curso é bem amplo. Poderia me inscrever em mais de um programa de estágio no CERN? Por exemplo, mecânica, elétrica, robótica? Acho que é. Sim, acho que não vejo nenhum problema. Depende exatamente do seu interesse, né? Não veria problema nenhum. Mas pode se candidatar para mais de uma vaga ao mesmo tempo? Eu acho que aí talvez até o André possa responder melhor se estiver por aí ainda. Mas eu acho que na hora que você se inscreve, eu não sei se você consegue, assim, se o sistema permite, né? Ah, tá. Bem, o aluno tenta na hora, né? Se ele tiver interesse, ele tenta na mais de interesse, tá, gente? A primeira de interesse e depois vai tentando nas outras se não conseguir. No currículo eu devo incluir habilidades como esporte e arte, como é solicitado nos processos seletivos do IDD? Aí é com o professor Marcelo. Eu acho que mal não vai causar, né? Eu difícil dizer se eles vão levar isso em consideração, né? Mas certamente mal não causa. Beleza. Então acabaram as perguntas, professor. Né? Todas as perguntas que foram mandadas até 12:02 eu considerei, tá? Depois disso a gente já não considerou mais, porque senão vai estender muito. Mas quem tiver dúvida pode mandar para a gente coloca o professor Marcelo em contato com vocês. Isso, pode ficar à vontade para escrever e escrever para a Mariana, ou até direto para mim, se vocês tiverem meu e-mail, não tem problema. Obviamente eu não respondo, posso demorar um pouquinho para responder, mas eu tento responder antes do dia 4. O professor Márcio quer fazer alguma consideração? Isso, primeiro agradecer, Marcelo, foi muito boa a apresentação, eu acho que ilustrou bem, não apenas o CERN, né, o que também é importante para que a gente tenha uma ideia melhor de tudo que é oferecido lá, mas também das oportunidades, logicamente, desse estágio, e acho que você respondeu quase tudo. Normalmente a gente tem uma ou outra coisa que foge, né, ao nosso conhecimento, né? Mas uma dessas coisas diz respeito exatamente, a gente tinha conversado logo no comecinho, né, como que é o contrato, digamos, né, na ida do aluno para lá. Então, eu me lembro que nós já tivemos um aluno que estava no exterior e que, infelizmente, não foi possível que ele fosse aceito, questões aqui nossas burocráticas que a gente está tentando melhorar, mas exatamente por estar no exterior. Então, o que acontece é o seguinte, eu recebi naquela oportunidade um documento que era específico para aquele aluno, onde nós tínhamos que atestar que ele era aluno matriculado na Poli. Tá? Em razão disso é que eu fiz lá o comentário que para quem está trancado não seria possível, tá? Porque ele tem que estar realmente matriculado num curso. É lógico que, ao ir para o exterior, a gente tem esse mecanismo que a gente muda a matrícula dele, mas continua matriculado, realizando atividades no exterior, normalmente estudando no exterior. Né?
Nesse sentido, também a Mariana já colocou, a gente tem que ver direitinho como que é a questão do estágio, mas com certeza ela é possível, porque ela, inclusive, é praticada, né, nesses cursos quadrimestrais de forma quase que corriqueira. Bom, mas o que acontece é que, quando a gente se manifesta falando que ele é aluno nosso matriculado, a princípio são para os alunos que estão aqui no Brasil. Tá? Os alunos que já estão no exterior, quem teria que fazer isso teria que ser a universidade na qual ele se encontra. A gente está verificando isso nesse momento, tá? Para saber da possibilidade da gente também se manifestar, informando que, de fato, ele é um aluno nosso, embora, digamos, emprestado, né? Participando de um programa de duplo diploma de aproveitamento de estudos. Bom, mas se, por questões jurídicas aqui da USP, isso não for possível, daí esse aluno no exterior teria que conseguir essa autorização da universidade onde ele se encontra, ou então esperar para voltar para o Brasil e somente, então, daí, novamente aqui, ter oportunidade para sair de novo. Tá? Com relação a essa situação que eu falei, que eles estão no exterior, algumas universidades, a Mariana já colocou bem, particularmente as francesas, têm o estágio, ou algum estágio, como uma atividade obrigatória do curso que eles estão fazendo lá. Então, essa seria uma boa oportunidade. Tá? Um aluno que esteja nessas escolas, tá? Onde existe essa obrigatoriedade de fazer um estágio, e daí, com certeza, não é apenas no país onde ele se encontra, mas pode ser, provavelmente, na Europa, por razões óbvias, né, de facilidade. Então, esse programa aqui do CERN, eu acho que deve se encaixar muito bem. Tá? Há que se ver, novamente, a questão da duração desse programa. Eu acho que um programa de uns 4 meses encaixa bem, ou alguma coisa da ordem de um semestre encaixa bem. Pode ser que de 1 ano seja muito extenso. Tá? Mas todas essas coisas vão ter que ser vistas pelo aluno na entrevista e depois conversando conosco e com a universidade, eventualmente, onde ele esteja no exterior, para que a gente possa acertar, de fato, qual é a forma para resolver essa questão. Mas, a princípio, nós estimulamos, sim, portanto, agradecemos a essa sua disposição, né, de oferecer isso, né, para os nossos alunos, tá? A gente reconhece a importância dessa atividade. Bom? Tá ótimo. Muito obrigado, Márcio. Foi uma informação muito valiosa que você passou, porque realmente vários alunos me perguntaram e eu realmente não sabia como funcionava essa questão do legal, né? Quer dizer, então, o aluno fica como um estágio no exterior. E você sabe dizer, Márcio, se isso vale para toda a USP ou é só na Poli mesmo? Olha, a princípio é da USP, tá? Mas eu prefiro não me arriscar a informar, porque eu acho que eu tenho mais contato com a comissão de graduação da Poli, né? Mas que essa informação decorre de exigências que são da própria universidade. Tá? Legal, tá ótimo. Beleza, então eu vou parar de gravar, tá? E obrigada a todos. Eu agradeço também, logicamente, os alunos todos que estiveram aqui, né? Acho que é legal. Nesse momento a gente tem 26, mas acho que chegamos até quase 50 alunos participando, viu? Então, realmente se inscrevam, verifiquem o que é mais interessante para vocês, né? Um outro comentário, que tinha sido perguntado anteriormente lá da língua, eu acho que, em primeiro lugar, é o inglês, porque é um laboratório internacional, tá certo? Agora, qualquer outra segunda ou terceira língua, inclusive o português, né? Mas particularmente o francês, eventualmente o alemão, o italiano, ali, países próximos, tá? Deve ser alguma coisa valorizada. Então, comecem pelo inglês, mas aproveitem a oportunidade para manifestar que vocês também têm proficiência, por exemplo, no francês ou em alguma outra língua. Bom?